Então tá, vamos começar mais um dia aqui, conversando o terceiro dia do GEL, para conversar sobre a psicologia das massas e a análise do eu. A gente tinha feito no primeiro vídeo, na primeira reunião, a gente discutiu os 3 primeiros capítulos, depois a gente discutiu 4 capítulos até o sétimo, e agora a gente vai tentar chegar até o 11º, 12º. 12º são só alguns exemplos que o Freud, são complementos, né, que o Freud vai fazer ao livro, mas a ideia é, o fundamental é a gente entender a diferença entre identificação e enamoramento, que eu acho que esses são os elementos fundamentais para a compreensão dessa psicologia das massas. E depois, na esteira disso, a gente vai entender também 2 conceitos que são fundamentais ali, que é o eu, né, a análise do eu, e o ideal do eu, né, que o Freud vai trazer nesse livro. Depois ele vai retomar em alguns momentos e até chegar no conceito de superego, né. Só como um primeiro resumo, o livro do Freud, ele é bastante profícuo em trazer as informações ao longo do texto, né? Então, a gente se depara com algumas coisas no início que vão ficar mais claras para o final. E ele vai trazer um conceito do ideal do eu, né? Mais para o final do livro. Esse ideal do eu seria, né, compreenderia a soma de todas as restrições a que o eu deve obedecer. Então, seria basicamente uma entidade acima do eu, né? Esse super-eu, super-ego, né? Que teria, então, essa responsabilidade de orientar o eu, né? Sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? E todas essas restrições que são fundamentais para uma vida em sociedade, né? E para a preservação do próprio eu, né? Tá. Só que aí a gente vai ter alguns problemas quando a gente encarar a questão do enamoramento. Eu vou retomar a questão da identificação porque ela é fundamental. A gente tinha feito um comentário sobre a identificação no vídeo anterior, né, na reunião anterior, e aí eu só vou retomar aqui, então. A identificação, ela partiria, então, de um sujeito que se vê no outro, né, se vê querendo ocupar ou tendo características semelhantes a uma outra pessoa. Esse processo de identificação, ele vai acarretar numa apropriação do outro, né? Então, eu quero ser o outro, e o outro vai me constituir, né? Então, é uma soma, eu mais o outro. No exemplo do Freud, seria o filho tentando ocupar o lugar do pai, né? E aí, para isso, ele precisa matar o pai. Mas não é uma morte simples, assim, vou ali, mato aquela figura e deu, né? Não, é uma morte simbólica, ou no caso do Édipo é uma morte real, mas no caso do Freud, uma morte simbólica, no sentido de eu me apropriar desse lugar e eu consumir essa figura, né? Essa figura simbólica. E aí, então, eu deixo de ser eu, continuo sendo eu, mas na soma com o outro, no espaço do outro, né? Esse é o processo de identificação. O Freud vai falar também do processo de identificação que pode acontecer com as filhas. Nesse caso, seria a identificação do sujeito com o objeto, né? Não o objeto libidinal. Aí esse processo de identificação também pode ocorrer, e aí seria uma das explicações para o Freud para a questão da homossexualidade. O filho que se identifica com a mãe, né? Por um desejo libidinal pelo pai. E tem um terceiro processo de identificação, que é por algum aspecto comum. Aí o Freud vai trazer um exemplo de algumas meninas num convento que acabam tendo um efeito psicológico semelhante quando uma delas recebe uma carta de um namorado escondido e tal, né? Proibido e tal. E aí todas, por desejarem ter
uma relação afetiva, e por estarem na mesma condição da menina que vai ter uma espécie de pânico, um acesso psicológico, todas elas vão ter o mesmo efeito, né? Subjetivo. E aí o Freud vai dizer que esse processo de identificação, né, por algum traço semelhante, é o que notabiliza a massa. Então, todos ali, todos aqueles indivíduos, com exceção do líder, né, se identificam por alguma característica semelhante. Se a gente pensar hoje em dia, no caso do bolsonarismo, seria então essas figuras que se identificam porque, de alguma forma, são tributárias de um pensamento conservador, tem uma admiração pelo Bolsonaro e tal, né? Tem um investimento libidinal muito grande nessa figura paterna aí, né? Nessa figura populista que o Bolsonaro encarna. Dentro da massa tem algum princípio de igualdade que une todas essas figuras, e esse princípio de igualdade é fundamental. Depois, quando o Freud for falar sobre a horda, né, primeva, ele vai dizer que o princípio de ordenação dessa horda, que é esse passado comunitário, né, que nos caracteriza, seria então essa igualdade de todos os integrantes desse clã aí, né, dessa condição familiar mais expandida, em que a figura de autoridade única e narcísica, totalmente narcísica, é esse pai que depois vai ser morto, né? E aí a gente sairia dessa condição de horda e se criaria, então, a ideia de sociedades totêmicas, né, em que a figura do pai é substituída por uma figura divina, Deus e coisas assim. Ou por uma ideia também, né, fiquei pensando também que hoje em dia a gente se estrutura numa sociedade que não necessariamente tem uma figura de liderança, mas tem algumas ideias que todos, ou quase todos, compartilham, né, democracia, liberdade, igualdade, enfim, coisas assim. Mas aí isso é identificação. Aí a gente vai partir para o capítulo que é necessariamente o capítulo que mais nos interessa agora, que é o capítulo 7, que é o capítulo do enamoramento. Esse capítulo ele é bastante complexo em vários sentidos, mas muito decisivo para a gente conseguir entender o livro, né, de forma geral. Então, o Freud vai dizer que existe um amor comum, que é um amor sensual, né, nos termos que ele usa, e que se extingue no momento da realização do desejo, né? Então, eu tenho uma libido que eu invisto em alguém, né, por quem eu tenho uma atração sexual, e no momento daquela comunhão sexual, o meu desejo se realiza e esse amor comum se extingue, né? Deixa de existir, então, esse desejo, e aí eu posso investir libidinalmente em outra pessoa, né? Esse meu desejo, essa minha vontade, esse é meu afeto, amor, eu posso destinar a outra pessoa. Mas ele diz que isso não é tão simples, né? E que, às vezes, pode acontecer um investimento libidinal sem realização, né? E aí isso traria esse componente do enamoramento, né? Então, eu posso me apaixonar, posso desejar alguém que eu nunca vou, com quem eu nunca vou conseguir ter uma relação sexual. Por exemplo, um ídolo, né? Enfim, um artista, enfim, ele vai citar vários exemplos, assim, nesse sentido, né? Ou mesmo um amor impossível, né? Uma figura com que eu me apaixono, mas que não tem um retorno daquele investimento. E aí ele volta para a família, para entender de onde que veio isso, né? De onde que vem essa pulsão libidinal, esses instintos libidinais inibidos, né? Que ele vai dizer que são instintos inibidos na sua meta.
Aí ele vai dizer que que a criança transfere, então, todos os seus desejos, toda a sua pulsão libidinal para os pais, mas logo ela é repreendida e entende que a sua vontade tem que ser interdita, né? Ela não pode realizar aquilo ali e tal. Aquilo vai para uma dimensão do inconsciente e a criança reprime isso, né? E aí isso vai mudar a relação que ela vai estabelecer com os pais e vai criar um elo maior ainda do que antes, né, quando esse investimento original era todo destinado aos pais. E aí surge, então, um amor mais terno, um sentimento mais íntimo, né, mais próximo e muito mais sólido, porque nunca é realizado plenamente, né? E aí, então, esse desejo não deixa de existir, mas é transferido para o inconsciente. Aí o Freud vai falar também que alguém pode se atrair sexualmente por alguém, mas não amar aquele alguém, né? Ou pode amar alguém que não se atraia, por quem não se atrai sexualmente. Ele vai também estabelecer uma distinção entre dois amores. O amor celestial seria esse dos instintos inibidos na sua meta, e o amor terrestre seria, então, esse amor carnal, né, da realização sexual. Diz ele que os adolescentes frequentemente conseguem controlar, encontrar aí a medida entre esse amor celestial e o amor terrestre, né? Enfim, eu fiquei pensando sobre isso, né, sobre por que os adolescentes e tal. Eu acho que, que fica essa questão, assim, não consegui chegar a um determinado entendimento, né, de por que os adolescentes, por que não as pessoas de idade adulta e tal, não sei. E aí a gente teria, então, uma divisão entre o enamoramento versus o desejo puro e simples, né? A medida, então, do enamoramento estaria numa relação direta, né, com a contribuição dos instintos de ternura inibidos em sua meta. Então, quanto mais eu deposito esse instinto de ternura, mais aquela pessoa, para mim, se torna ideal, né? E a gente vai falar de idealização daqui a pouquinho. Quanto, então, é isso que eu coloquei aqui. Quanto maior os instintos de ternura, maior o enamoramento. Ou seja, quanto maior a realização do desejo, ou não, melhor, quanto menor a realização do desejo, maior o investimento, né? Então, tipo assim, não está rolando, mas eu continuo colocando ali essa energia de que vai dar certo e de que aquela pessoa é fundamental para mim, né? O ser amado, né, o sujeito amado, a mulher amada, passa então por um processo de superestimação sexual, porque é isso, né, está interditado e aí deixa de ser deixa de ter essa condição material que eu posso acessar, que eu posso tocar desse universo terrestre e passa para uma condição sublime, metafísica, né? E aí tem essa superestimação sexual. Todas as atitudes e atributos desse sujeito, dessa mulher, ou, sei lá, dessa ideia, daqui a pouco, né, do líder, são imensamente valorizados ou são superdimensionados, até mesmo quando se pensava num período anterior que isso não tinha tanto valor. Então, isso muda, né? É mutável. Quando os instintos sexuais são inibidos, há uma falsa ideia de que se ama sensualmente o outro por atributos espirituais. Então, tipo assim, não é mais algo material, não é mais alguma coisa que a pessoa faz e tal. Ela vira uma entidade, né? Uma entidade incorpórea, né? E daí isso a gente vai se encaminhando para um processo de idealização. De novo, vou citar esse exemplo, mas quando a gente fez o Lit, né, do jovem Werther, dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe, esse é um bom exemplo de idealização, né? Ali também tem uma questão dessa libido interrompida e tal. A mulher por quem o Werther se apaixona é casada, então tem todo um processo de interdição social e tal.
E esse amor, ele leva ao extremo, assim, dessa idealização e a uma, a uma fragilidade do eu, né? Que vai se dar, vai ter como consequência o suicídio. Então, é um bom exemplo disso que o Freud está analisando aqui, né? E aí, o objeto esse libidinal, né, para qual eu destino essa energia afetiva, amorosa e tal, essa vontade, né, esse desejo, é tratado como o próprio eu. E aí, então, haveria um transbordamento da libido narcísica, essa libido autossuficiente, para esse objeto, né? E aí eu passo a amar o outro mais do que a mim mesmo, né? E aí, enfim, aí tem uma tributação da minha identidade, do meu amor próprio, da minha individualidade ao outro. E aí, voltando, fazendo o gancho lá com a identificação, o que a gente vai ter? Na identificação a gente tem o eu mais o outro. Aqui não. Aqui a gente vai ter o eu menor que o outro, né? E o outro vai com um processo de consumir uma parte do eu, né? Que é consumir esse ideal do eu, que depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas há uma perda, né? Se na identificação há uma soma, aqui há uma diminuição do eu. E aí o objeto, esse objeto para qual se destina todo esse desejo, ele serve para compensar uma falta do próprio eu, né? O eu vê naquele sujeito alguma coisa que ele não tem, e por isso ele é tão desejado, né? Pensando no bolsonarismo, eu acho que a questão do poder é bem emblemática, né? Mas também essa possibilidade de fazer qualquer coisa sem uma consequência, como se as pessoas pudessem colocar tudo o que é reprimido no inconsciente para fora. Bolsonaro faz muito isso, né? Dizendo que vai matar as pessoas, de que não se importa, enfim, sei lá, fazendo tudo que não é previsível, né? Dando entrevista numa prancha de skate, numa prancha de surf, sei lá, fazendo um café da manhã totalmente sem nenhum tipo de higiene num quadro de pandemia, coisas assim, falando coisas que não tem nenhum cabimento, né, mas que as pessoas tendem, por uma condição de viver em sociedade, não falar e tal. Então, parece que o Bolsonaro sintetiza isso, né, esse desejo de poder fazer qualquer coisa sem uma consequência. E por isso parece que esses atributos, de alguma forma, enfeitiçam, né, fanatizam essas pessoas. E aí é isso que acontece, né? Esse desejo é tamanho que há uma disposição de autossacrifício e há um movimento antagônico, né? Ao que a gente tinha visto na identificação. A entrega do eu ao objeto, né? Tem uma entrega completa. E aí a gente chega aqui, né? Nisso que eu acho que é o fundamental. O objeto, né, ocupa no eu, dentro do eu, o ideal do eu, que é esse lugar aqui que ele diz que é o lugar de todas as restrições, né? É o lugar que traz todas as restrições do eu. O que vai acontecer? Quando esse ideal do eu for ocupado por essa figura externa, tudo que esse eu fizer, ele vai estar fazendo, avaliando o que o outro faria, né? Então, ele vai ter como medida o outro. Tudo que o outro faz, mesmo que seja errado, não tem mais essa condição de erro, né? Porque ele é a entidade da certeza, da verdade, da retidão, né? Então, o superego, ele é contaminado por essa figura externa e acaba sendo meio que desativado, assim. Fiquei pensando num um exemplo banal, assim, mas que eu acho que ilustra. Tem um fungo, né, usando termos, exemplos animais, tem um fungo que ele contamina algumas formigas e ele vai para a região do cérebro e ele faz com que essas formigas
façam o que ele quer, né? Então, é um negócio bem bizarro, assim, e essas formigas ficam uma espécie de parasita do fungo, né? O fungo acaba controlando a vida daquele outro ser. Basicamente, não é isso tão drasticamente, mas é quase isso, né? O eu se vê refém de um outro, né? Se vê refém do desejo que tem pelo outro, né? E aí acaba agindo, então, na direção do que o outro orienta, né? E aí tem tudo isso, né? Vai aumentando isso, esse processo de enamoramento só vai aumentar e esse processo parasitário só aumenta porque a realização da vontade é plena, né? Nunca vai se definir, nunca vai se realizar plenamente. Então, na identificação, o objeto deixa de existir, pois é engolido, né? E aí o eu se modifica parcialmente. Já no enamoramento, o objeto se mantém pleno, integral. O objeto não sofre nenhuma sanção, né? Nenhuma ruptura, sendo sobreinvestido por parte e à custa do eu, né? E aí a gente vai ter esse processo nos termos que eu usei aqui, parasitismo, né? Mas, enfim, isso daqui é um dos fundamentos, assim, essenciais para a gente entender esse capítulo do enamoramento e também entender as consequências, né, que esse enamoramento acarreta quando encarnado por uma figura como o líder, né, a liderança. Então, a liderança, ela é sempre certa e ela sempre vai orientar os passos da massa, que se sente subalternizada em relação a ele e, de alguma forma, ele, o líder, ou a ideia de liderança, ou a ideia que essa liderança simboliza, vai substituir todo parâmetro de compreensão ou entendimento da realidade de maneira independente, né? Vira uma espécie de parasita aí desse processo. E aí isso se identifica com a hipnose. É muito interessante o processo que o Freud vai fazer de identificação desse enamoramento com a hipnose, né? O hipnotizador, então, seria esse único objeto que nenhum outro, né, pode ocupar, que é o objeto da atenção plena, né? E aí ele acaba ocupando esse lugar e o eu ali, ocupando essa função, né, do ideal do eu, e aí o sujeito acaba fazendo tudo que aquela pessoa, ou quase tudo que aquela pessoa induz, né, sugere, né, para usar os termos do Freud também. E aí o Freud vai dizer assim, não admira, opa, peraí que eu pulei aqui, não admira que o eu tome por real uma percepção quando essa realidade tem o aval da instância psíquica normalmente encarregada do teste da realidade. Aí ele está falando disso, né? O teste da realidade seria dado por essa entidade que é o ideal do eu. Mas aí, como ela está, de alguma forma, pilotada, né, por esse outro, essa percepção, ela fica frágil, né, em alguma medida. E aí ele pode tomar o real por uma percepção, né? Toda a ausência de impulsos com metas sexuais não inibidas contribuem, ademais, para a extrema pureza dos fenômenos. Daí ele pensando já na hipnose, né? Porque não necessariamente teria, então, esse desejo a ser realizado, né? Uma vontade, né? E aí ele falando da relação hipnótica, né? Então ele diz assim, a relação hipnótica é uma irrestrita entrega enamorada em que se acha excluída a satisfação sexual, enquanto no enamoramento esta é empurrada temporariamente para trás e fica em segundo plano como possível meta futura. Então, sempre vai ter, né,
esse ideal de realização, ele sempre vai estar posto, embora nunca seja realizado. Enfim, aí Freud vai dizer que a relação hipnótica forma uma massa de dois, né, de duas pessoas, em que o líder está colocado nesse lugar do hipnotizador. E aí ele vai colocar isso que eu tinha colocado aqui, né? O amor sensual está fadado a extinguir com a satisfação. Para poder durar é preciso que esteja mesclado desde o início com componentes puramente afetuosos, ou seja, inibidos em sua meta, ou que experimente tal transformação. Isso também pode acontecer, né? De o sensual virar esse celestial e tal, né? E, enfim, aí só vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Daí ele vai fazer uma síntese que é muito boa, que explica, eu acho que tudo que a gente viu até agora sobre a questão do enamoramento, da identificação e tal. Bem no final ele diz assim, após essas discussões estamos preparados para oferecer uma forma relativa à constituição libidinal de uma massa. Pelo menos de uma massa tal como vimos até aqui, isto é, que tem um líder e não pode adquirir secundariamente, através de excessiva organização, as características de um indivíduo. Uma massa primária desse tipo é uma quantidade de indivíduos que puseram um único objeto no lugar do seu ideal do eu e, em consequência, identificaram-se uns com os outros em seu eu. Então, resumindo a história aqui, para o Freud, a ideia é essas pessoas todas, elas colocaram no ideal do eu essa figura do líder, ou essa ideia que o líder simboliza, e acabaram todas enamoradas do mesmo objeto. E por se enamorarem do mesmo objeto, elas se identificam, porque é aquilo que a gente tinha visto, né? A identificação ela pode se dar por um traço comum. E no caso deles, o traço comum é ter o mesmo objeto, ter o mesmo objeto libidinal, né? E aí essa figura de liderança ela acaba sendo inquestionável dentro da massa. Aí a gente vai passar para o instinto gregário, que é o 9º capítulo. Esse capítulo é importante, mas não tão decisivo, eu acho, porque ele traz um outro teórico, né, que fala sobre esse espírito gregário. O Freud vai fazer uma crítica, né, porque para esse Trotter, acho que é o nome do cara, ele diz que isso de a gente se organizar em massas é algo primitivo e tal, e que está nos animais também. E aí ele vai falar que nada mais é do que um instinto de rebanho. Essa palavra é muito boa para pensar hoje no Brasil. Rebanho. Só que o Freud vai dizer que isso não tem muito cabimento, assim, não no sentido que ele, até onde ele alcança, né? Porque ele dá um exemplo de uma criança que se perde dos pais e ela teme os outras pessoas, os estranhos, né? E aí ele diz que isso não faria muito sentido, porque se existisse essa ideia de rebanho, ela não teria por que temer outras pessoas, ela se identificaria com essas outras pessoas. Essas outras pessoas seriam instintivamente vistas como elementos do mesmo bando, né, do mesmo rebanho. E aí o Freud vai dizer que isso não faz sentido, que na real o que acontece é essa horda, né? E aí quando a criança se perde, ela busca a mãe, ela busca alguém de referência do grupo dela, né? E não se percebe assim nesse rebanho irrestrito e tal. De novo, Freud vai trazer a questão do líder, né? Porque para esse instinto gregário, não necessariamente a figura do líder seria fundamental, né? Seria um rebanho e tal, uma coisa mais primitiva, né? E que estaria ligada a outros instintos, né?
o da autoconservação, o da alimentação, o do sexo, e aí também estaria, né, essa disposição a se agregar aos outros. Só que para o Trotter, ele diz que isso do gregário, ele está em oposição a esses outros instintos de autoconservação, alimentação, sexual. Porque para ele, o gregário é mais fundamental. Né? Para o Freud, ele vai dizer que não, que as coisas são parecidas. Né? E aí existiria uma linguagem, né, que daria, então, essa unidade dentro do que o Trotter vai dizer de rebanho. Dentro do gregário ali, desse rebanho, também haveriam forças repressoras, né? E Freud vai dizer que isso é uma questão bastante importante, tal. E haveria, então, essa identificação dos indivíduos com outros indivíduos. Mas aí o Freud vai partir para a questão da horda primitiva, né? Que é o que ele vai perseguir, né? Para mostrar, então, que nós, humanos e tal, né? Sempre tivemos, então, essa disposição do bando, mas sempre com uma liderança. E aí essa liderança seria esse pai ancestral aí. E essa caracterização desse pai ancestral é bastante significativa. Mas antes só de entrar no capítulo posterior, o Freud faz questão de colocar um ponto, assim, né, de ressaltar um ponto que eu acho bastante decisivo. Ele diz assim, que dentro de um grupo, né, sempre vai existir uma justiça social. Então, ele diz assim, justiça social quer dizer que o indivíduo nega a si mesmo muitas coisas, e aí tem essa questão do ideal do eu, né, desse superego, para que também outros tenham de renunciar a elas, ou o que é o mesmo, não possam pretendê-las. Então, existe uma justiça social, né, dentro, uma exigência de igualdade. A gente tinha visto isso quando a gente falou das massas artificiais, né? E aí lá a gente viu o componente de igualdade e o componente da libido, que os líderes distribuem entre os subalternizados. Então, Jesus é a fonte de todo amor e distribui todo esse amor entre os irmãos. Da mesma forma, o general é essa figura de autoridade que vai, então, estabelecer essa conexão, essa igualdade, né, essa atenção para todos os outros, né, os outros inferiores ali na hierarquia militar. E isso é fundamental porque essa essência de igualdade, essa exigência, né, de igualdade, ela faz com que todos se sintam integrantes dessa massa e não haja uma ruptura. E aí, enfim, existiria então esse sentimento social, né, que estabeleceria então essa identificação de todos os membros. E aí, esse ponto aqui é fundamental. Mas não se esqueçamos que a exigência de igualdade vale apenas para os indivíduos, não para o líder. Os indivíduos todos devem ser iguais entre si, mas todos querem ser dominados por só um. E aqui é que o Freud sapateia, porque daí ele vai lá para a horda, para esse animal, essa horda primeva e tal, e aí ele vai fazer toda uma caracterização de que o líder, né, de que todos ali subalternizados, todos controlados, todos os outros indivíduos, eles estão a serviço, né, eles estão em igualdade porque estão dominados por essa figura única. Isso aqui é muito bom porque mostra o quanto existe uma necessidade de dominação, né? Eu vou ler de novo, né? Os indivíduos todos devem ser iguais entre si, mas todos querem ser dominados por um só. Isso é de uma força bastante significativa para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje, mas também para entender
figuras como Hitler, o Mussolini e tal, enfim, o Franco, né, e essas figuras autoritárias, né, que tiveram o mando como fundamento ali do espaço social que ocuparam. E aí o Freud vai para o 10º capítulo, já é 1h07, mas eu só vou comentar esse aqui rapidinho e aí terminamos. O Freud vai para esse capítulo da massa e da ordem primeva, e aí vai estabelecer, então, vai recuperar essa autoridade do pai, né, desse pai fundamental, que é uma figura completamente narcísica. Ele não distribui amor, ele não distribui afeto. Toda essa disposição é autocentrada. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas aí qual que é a lógica, né? Qual é a orientação, essa exigência de igualdade, né? A igualdade está no medo. O pai ocupa esse lugar do medo, né? Todos têm medo dele e tal. Então ele não precisa distribuir esse afeto, positivo, mas ele precisa externar esse afeto negativo, que é o medo, né? O medo, todos precisam ter medo dele e tal. Dentro dessa horda, há uma atrofia da personalidade individual consciente, né? Uma orientação dos pensamentos e sentimentos na mesma direção, o predomínio da afetividade e da psique inconsciente, a tendência à imediata execução dos propósitos que surgem, né, quando esses vêm de cima, tal, dessa figura de autoridade, né, tal, que é esse pai. O que acontece, vai ter uma nota, depois o Freud vai estabelecer uma tentativa de explicação, assim, como que esse pai foi assassinado. Ele diz que pode ser, porque o que acontece? Quando esses indivíduos que estão ali subjugados pelo pai, quando eles estão nessa condição, eles não têm individualidade, né? Eles não são indivíduos, eles não pensam sozinhos e tal, por causa daquele ideal do eu lá que obstaculiza eles a pensarem, a serem indivíduos, né? E aí acaba que o deles é totalmente tributário a essa figura. O Freud diz que pode ter havido alguns banimentos, né, figuras que possam ter sido excluídas do grupo, e essas figuras estabeleceram afetos entre elas, homossexuais, né, e aí se tornaram indivíduos e perceberam, de alguma forma, o autoritarismo, essa posição inconteste do pai essencial. E aí teriam matado esse pai, então, né, depois dessa condição de individualidade. Pelo menos é o que ele coloca nessa nota, né, a nota 42 dessa edição da Companhia das Letras. Enfim, e aí é isso, né? Teria, então, essa figura paterna, muito autocentrada, muito individualista, e toda essa massa de indivíduos e tal, que estariam ligados entre si, né? Também tem uma característica bastante importante, todos esses indivíduos, eles não têm acesso à realização libidinal, porque isso é algo exclusivo do pai, então todos estabelecem ligações daqueles instintos libidinais inibidos, né, na sua meta, então eles estabelecem uma relação de amor com o pai entre si, né, é isso que o Freud aponta ali no finalzinho do enamoramento, né, então eles se enamoram da figura do líder e se identificam entre si por terem o mesmo sentimento em relação a ele, né. Enfim, e eu acho que é isso, assim, aí ele vai dizer, né, ainda hoje os indivíduos da massa carecem da ilusão de serem amados igualmente e justamente pelo líder, mas esse não precisa amar ninguém, né, esse é um bom ponto para a gente pensar hoje, né? Mas é-lhe facultado ser de natureza senhorial, absolutamente narcisista, mas seguro de si e independente, né? Então, o líder tem que ter esses atributos aí, que o Freud vai buscar lá no pai primordial da horda, né? E aí, depois do assassinato dele, a gente vai ter figuras divinas, né, ocupando esse lugar.
ou se vestindo, né, com essa divindade e tal, sei lá, os reis absolutistas, né, ou então essa figura que se aproxima dessa liderança divina, né, o Bolsonaro tem aquele Deus acima de todos, não sei o que, então. Enfim, eu acho que é isso. Não vamos estender muito mais aqui. E depois aí, depois no outro capítulo, ele vai analisar essas questões sobre o eu e o ideal do eu, né? E aí ele vai estabelecer mais essas diferenciações, assim, entre o eu e o superior, né? Ele vai, nesse capítulo ainda da Ordem, ele vai buscar de novo a questão da hipnose, né? E aí vai fazer umas comparações. Ele diz assim, ó, o hipnotizador desperta no sujeito uma porção da herança arcaica deste, né, lá dessa horda, a qual também se harmonizou com os pais e na relação com o pai experimentou uma revivência individual, a ideia de uma personalidade muito potente e perigosa, ante a qual só podia ter uma atitude passiva ou masoquista, a qual a vontade tinha de se render, parecendo uma arriscada empresa estar a sós com ela, né? E aí a gente tem essa questão do medo, né? Do medo que é bastante fundamental, né? Nessa relação que se estabelece do indivíduo com o pai primordial. E, de alguma forma, não o medo, né? Mas existe também essa relação com essa autoridade que o hipnotizador vai ter, né? E é isso, acho, é isso que eu teria, que eu ressaltaria, assim, né, desse capítulo. E pelo andar da hora, eu acho que eu fico por aqui. Dando um fechamento, assim, né, eu acho que esse livro é fundamental, assim, para tudo que a gente vem vivendo hoje em dia no Brasil. É um livro decisivo, assim, para a gente entender a própria condição de por que a gente tende a buscar essas figuras de liderança tão violentas e tão intolerantes, né? Recuperando, então, essa ancestralidade que está posta nessa figura paterna e inconteste e muito forte, né? Que tem, então, essa disposição egóica, assim, né, de não se sensibilizar pelo outro, né. Perfeito, Thiago. Bom, sendo isso para hoje, eu agradeço a presença de todos que participaram, do pessoal que ficou até o fim, né? E só para lembrar, eu vou colocar de novo aqui o formulário de presença, para ninguém esquecer. E o formulário de presença ele ficará disponível mais uma hora, mais ou menos, então pode deixar ele aberto e responder daqui a pouco, não tem problema. E eu também queria agradecer a todo mundo, as pessoas que ficaram até aqui, as pessoas que acompanharam, as pessoas que vão acompanhar lá pelo YouTube e tal. Uhum. Enfim, se tiver algum outro comentário, alguma questão, eu acho que é isso aí. Não, o pessoal que está olhando no YouTube pode mandar pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, pode compartilhar o vídeo, né? Para quem gosta aí de psicanálise, para quem tem interesse em entender um pouquinho mais sobre essa obra tão relevante do Freud para nossa contemporaneidade. Então tá, muito obrigado, pessoal. Um abraço e nos vemos. Bom, amanhã já tem evento da Liga, né? Amanhã nós temos o Café Lipsic, onde nós vamos discutir a neurose obsessiva com o psicólogo Eduardo Xavier, que é pai de uma das nossas ligantes, né?
E no sábado já tem outro evento também, que é o nosso Lipsic Lit, sobre qual obra mesmo? É do Huberman. Sobrevivência dos Vagalumes. Muito legal também. Então tá. Muito obrigado, pessoal. E o GEL volta em dezembro. Então, valeu.